Olá, tudo bem, turma do 9º ano? Aqui é a Prof. Rafa e hoje eu vou dar início a mais uma videoaula de arte. Hoje é a aula número 2, com conteúdo do 4º bimestre da nossa disciplina. Muito bem, pessoal. Esse bimestre a gente vai falar um pouquinho sobre a relação do tempo e da arte, né? Como que a gente classifica aí a arte em relação ao tempo, né? Porque a gente sabe que o tempo vai passando e alguns artistas vão se perdendo aí no tempo. Então, a arte ela precisa ter um papel, a história da arte tem um papel importante de registrar, de categorizar, de nos situar em relação ao tempo, né? Para que a gente entenda em que contexto social que determinado movimento artístico acontece, né? A gente sabe que a arte ela tem uma relação muito forte com tudo que acontece no entorno, então tem uma relação muito forte com a política, com um momento que o mundo está vivendo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre arte contemporânea, para a gente entender o que é a arte contemporânea, né? Finalmente a gente conseguir definir e entender esse termo. O termo contemporâneo, se a gente for olhar no dicionário, ele é um termo que vem do latim e ele tem duas partes. Uma parte é com, que significa junto, e tempos, que significa tempo. Ou seja, significa quem é do mesmo tempo, da mesma época. Lá na live foi muito legal, porque a gente conversou e eu fiz uma pergunta interessante. Será que o Salvador Dalí e o Pablo Picasso podem ser considerados contemporâneos? Aí alguém respondeu que sim, dentro do tempo dele sim, e tá correto. Então vejam bem, lá num período definido como moderno, que foi o momento em que Salvador Dalí e Pablo Picasso estavam ativos produzindo arte, é possível que a gente consiga dizer que eles eram contemporâneos, porque eles viviam ao mesmo tempo. Então nós somos contemporâneos, eu sou contemporânea e vocês também são contemporâneos, a gente vive no mesmo tempo. Certo? E aí a arte ela define o momento contemporâneo, a arte contemporânea ou arte pós-moderna, ela se define na segunda metade do século XX. Então a gente pode dizer que a partir do momento em que começam a haver as revoluções industriais, o avanço da tecnologia, aí a gente já considera tudo que vem de lá, a partir da década de 60, como contemporâneo. Tá? Então a gente pode dizer que a pop art ela vive uma transição entre o período moderno e o contemporâneo, né? Então ela pode ser considerada também contemporânea. E nós estudamos a pop, né? No bimestre passado. Então, gente, essa palavra contemporânea, ela serve então para situar o espaço de tempo em que nós vivemos. Então, quando a gente fala de arte contemporânea, a gente está falando, sim, de uma arte que acontece, que está acontecendo agora, certo? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, essas novas tecnologias foram acontecendo, e aí a arte contemporânea, ela foi se tornando mais sólida, e ela se difere das artes que vêm anteriores a ela, porque ela dialoga, ela conversa com o que a gente está vivendo agora, justamente essa questão das tecnologias, enfim. Então, a arte contemporânea rompe com alguns aspectos da arte moderna, ela abandona alguns paradigmas que foram criados com o passar do tempo na arte, né? E aí ela traz uma nova mentalidade, uma nova ideia. Abre um leque para novos estilos, novas técnicas, abrange outras linguagens da arte, enfim. Então, ela passa a ser uma arte muito plural, muito rica. E aí existem os movimentos artísticos que surgiram após esse período pós-moderno, que nós chamamos de movimentos contemporâneos. São eles a pop art, o minimalismo, a arte conceitual, o hiperrealismo, a land art, street art, body art, performance e instalações artísticas.
A gente vai aprender um pouquinho mais sobre elas no decorrer desse bimestre, para vocês se situarem, entenderem do que se tratam esses movimentos artísticos. Mas é importante que a gente saiba algumas características que esses movimentos contemporâneos trazem, né? Então, a arte contemporânea, ela se apropria de muitos materiais, ela é muito multidisciplinar. Então, um artista contemporâneo, geralmente, ele transita por várias linguagens da arte, né? Então, a arte tem essa questão de misturar estilos artísticos, ela traz uma fusão entre a arte e a vida, ela se aproxima da cultura popular, assim como a pop art fez, ela traz as novas tecnologias e as novas mídias, ela trabalha com a efemeridade da arte. Então existem muitos artistas que fazem produções contemporâneas que ou são quebradas, ou derretem, ou são queimadas. Então, são artistas que trabalham com a questão efêmera, né? Com aquilo que acaba. A arte contemporânea traz uma interação maior do espectador com a obra, né? Então, com as multimídias, é possível que a gente interaja de maneira muito legal, assim, com obras. Existe um museu no Japão de arte digital que é fantástico, gente. Se vocês puderem, pesquisem aí. Em outro momento eu vou trazer para vocês também. Então, a arte contemporânea, ela trabalha com todas essas tecnologias, essas questões, essa liberdade artística, a subjetividade da arte, né? Da gente ter um olhar para algo que pode trazer vários significados, enfim. Certo? E aqui no Brasil, existem muitos nomes importantes na arte contemporânea. Entre eles estão Elliot Sica, Lígia Clark, Cildo Meirelles, enfim, muitos artistas que trabalham com linguagens distintas e são importantíssimos aí para a história da arte, que ficaram conhecidos no mundo todo produzindo arte contemporânea, certo? Então, gente, no Brasil e no mundo todo, né? Então, se a gente for falar de uma maneira geral, nos Estados Unidos a gente tem o Banksy, que é um artista que trabalha com street art, que é um artista contemporâneo muito bacana da gente conhecer também. Eu vou trazer um pouquinho dele para vocês. E aí, então, pessoal, essa aula de hoje era mais pra gente entender e conseguir se situar em relação a essa denominação que a gente dá para a arte. Então, a arte contemporânea, na verdade, é tudo aquilo que está acontecendo hoje, mas não quer dizer que se eu hoje, Rafaela, produzo um trabalho baseado nos preceitos, na técnica clássica lá do Renascimento, o meu trabalho passa a ser contemporâneo. Não. Se hoje, em 2020, eu ainda acredito, eu gosto de pintar, eu me interesso pela pintura clássica, pela proporção áurea, pela sombra e luz, pela perspectiva triangular, por todos aqueles conceitos que foram criados lá pelo Leonardo da Vinci no Renascimento, e eu produzo uma arte exatamente utilizando aquelas técnicas, eu não digo que eu sou contemporânea, porque eu estou utilizando uma técnica clássica. Eu posso me denominar como uma neoclássica, certo? Então vejam que essa questão do contemporâneo serve mais para a gente situar o tempo, a arte e o tempo, certo? Não tanto para rotular o artista. Nem todo artista contemporâneo que vive nesse momento, ele é contemporâneo, né? Ele, de repente, ele traz aí referências lá do Renascimento e gosta de pintar daquele jeito, então a gente intitula ele como um neoclássico, um novo clássico. Então, existem várias formas da gente separar as coisas. E eu gostaria que vocês, então, se situassem. Por isso eu trouxe hoje essas informações a respeito da arte contemporânea, o momento em que ela começa, o que ela traz de referência, tá bom? E eu quero que vocês deem uma pesquisada aí nesses artistas contemporâneos que eu falei, principalmente nos brasileiros. Dei uma pesquisada, uma lida, não precisa me mandar pesquisa ainda.
eu vou solicitar no futuro, mas seria legal que vocês começassem a se inteirar a respeito desses artistas, certo? Vou trazer um pouco mais sobre eles nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos e tchau, tchau!